Paz e luz aos nossos corações. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência. Hoje vamos falar: fé inabalável é aquela que anda com a razão em todas as épocas da humanidade. Quem disse isso foi Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Veja que interessante essa frase. A fé não pode ser por si só singular, solitária. Ela vira fanatismo, porque não tem uma racionalidade em cima. E também só racionalidade, somente só racionalidade, não tendo a fé devida, ela fica fria e calculista. Vejam isso. Então, como eu sempre falo que o quântico é o equilíbrio, é o ponto-chave de equilíbrio entre a matéria e o espírito, então nós temos que ter também o discernimento de saber o que é a fé e o que é racionalidade. A fé, vamos dizer que temos fé em Deus, fé no multiverso, fé em nós mesmos, fé nos benfeitores, nos nossos amigos guardiões espirituais. Temos fé. Mas também a fé, ela pode se estender para dentro do âmago do espírito, e o espírito precisa ser conhecido. Se eu não conhecer o meu espírito, que sou eu, o que eu vou conhecer da vida? Nada. Eu não vou saber quase nada. Vou saber o quê? Da vida do vizinho? Se ele tem isso ou tem aquilo? Isso é bobagem, isso é fofoca, isso é maledicência. Então a razão vai fazer com que você se cutuque. Começa a ter a dúvida motivadora, como diz os esotéricos. Uma dúvida motivadora. Por exemplo, Deus existe? Isso é uma dúvida cética. Agora, se você disser, como Deus se manifesta a mim? Então é uma dúvida, estou em dúvida como ele se manifesta. É uma dúvida motivadora. Essa dúvida motivadora é importante, é que nos impulsiona, porque nós temos dúvidas. Não podemos só dizer, ali está escrito, eu ouço e obedeço. Não, isso não existe. No próprio Espiritismo, Allan Kardec adverte dizendo: o cristão espírita verdadeiro é um livre pensador. Vejam isso. Nós todos somos livres mentalmente, socialmente não, eu falo sempre isso nos meus vídeos. Socialmente ninguém é livre, todos nós temos que pagar contas, temos que fazer isso, devemos uma coisa lá, precisamos fazer isso, fazer aquilo, mas livre mentalmente. Todos nós somos livres mentalmente. Então a fé precisa andar lado a lado com a razão para ter equilíbrio, para não ser de um lado fanática e para não ser fria do outro lado. Há pessoas que só acreditam na materialidade, são muito inteligentes até cultas, acadêmicas, mas são pessoas frias. Não consegue ter um calor humano, não consegue passar uma candura, quase uma inocência espiritual. Quando Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, ele quis dizer, vinde a mim os homens de boa vontade, que têm uma pureza dentro de si. Não se referiu apenas às crianças em si, literalmente. Porque as crianças até 5, 6, 7 anos é uma pureza maravilhosa. Depois dos 7, 8, 9, 10 anos vai tendo contato com os amiguinhos, já vai sabendo uma coisa, o que é isso, o que é aquilo, vai entrando na internet. Eu já vi várias crianças já falar coisas que você fica abismado. E são crianças. Mas até 5, 6 aninhos é uma candura, é uma pureza. E nós temos isso dentro de nós. Há uma criança dentro de nós, uma criança tirana. É aquela que a gente é uma infantilidade perigosa. Porque a gente desconhece o nosso ser. E há uma criança maravilhosa que são os pensamentos positivos dentro de nós. É o amor interior que está falando mais alto dentro de nós. Então a fé, meus amigos, a fé é inabalável quando anda com a razão. Tá certo, Kardec? Quando nós temos fé em Deus, mas temos que raciocinar, porque o raciocínio dá direção. A fé é desenvolvimento. Eu creio em algo que ainda não atingi, porém a minha racionalidade vai fazer com que eu consiga construir caminhos. Eu vou construir os meus caminhos.
E aí sim, com a fé, chegarei naquele objetivo que eu quero. Tenho fé que vou ter um emprego melhor. E você vai trabalhando, vai fazendo a tua parte, mandando o currículo. Você tem fé nisso. E aí você fazendo a sua parte, que é a parte racional, então você consegue atingir. Quando você diz, eu tenho fé, e fica de braço cruzado na zona de conforto e não sai de casa, vai ser difícil aparecer um emprego para você. Porque você não é o reizinho já antigo. Você é um ser humano que está precisando fazer alguma coisa. Então, fé com a razão faz com que a gente desenvolva o espírito e que a gente consiga cada vez mais melhorar a nossa vida. Paz e luz ao teu coração e que todos nós tenhamos um ótimo dia de hoje, tá certo? Um beijo.